Olá pessoal, tudo bem? Voltamos das nossas férias, estávamos com saudades de vocês, que bom que a gente está junto de novo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o que seria um foro de eleição, né? Não sei se você sabe o que é um foro de eleição, então eu vou começar o vídeo de hoje dizendo para você que o nosso foro de eleição corresponde a uma possibilidade que as partes têm de definir num determinado contrato, né, de definir, de ajustar, né, de ser realizada uma convenção ali, um acordo entre as partes. Então seria um ajuste com relação ao local em que uma determinada ação seria ali eventualmente proposta. E aí, então, bom, professor, então como que seria isso, né? A parte escolhe onde ela vai propor a sua ação? A regra é essa? Não, a regra não é essa, né, gente? Foro de eleição é isso. A possibilidade que as partes têm de definirem um local, né, para a propositura de eventual ação. Mas a regra não é essa, muito pelo contrário. A gente sabe que o legislador estabelece, é sempre a lei, né? O legislador estabelece critérios relacionados à fixação de competência. Então, esses critérios relacionados à fixação de competência, gente, são critérios sempre definidos pela lei, né? Então, a gente tem critérios que regulamentam regras de competência na Constituição Federal, na Constituição dos Estados, no CPC, né, a título de exemplo, em leis locais, ou seja, é sempre o legislador que estabelece critérios relacionados à fixação de competência. Ocorre que esse mesmo legislador traz pra gente, pessoal, que dentre os critérios de fixação de competência que a gente tem, alguns são considerados como absolutos e outros são considerados como critérios relativos, tá? E nos relativos é que existe a possibilidade desse ajuste, de se verificar um foro de eleição. Então vamos lá, só para vocês se recordarem, né, do que seria uma competência absoluta ou relativa. Então, quando a gente fala sobre isso, pessoal, a gente tem que voltar um pouquinho e lembrar quais seriam esses critérios de fixação de competência que são regulamentados pelo legislador. E a gente não tem uma classificação apenas com relação a isso, mas eu vou citar uma que eu gosto aqui, que de certa maneira também veio colocada pelo legislador do novo CPC, que vem no seguinte sentido. Nós temos 5 critérios relacionados à fixação de competência. Então, nós temos um critério com relação à pessoa, com relação à matéria, com relação à função, critério funcional ou hierárquico, critério com relação a território e critério com relação ao valor atribuído à causa. Então, o que o legislador estabeleceu para a gente, pessoal? Os critérios relacionados à matéria, pessoa e função são critérios absolutos. O que significa dizer que quando o legislador pensou na criação desses critérios, ele teve em vista interesses públicos, interesses que estão acima dos nossos. E por isso, nós não podemos modificar aquela regra definida pelo legislador. A ação tem que ser proposta naquela localidade e ponto final, tá? Por outro lado, como regra geral, os critérios relacionados a território e valor da causa são relativos. O que significa dizer que o legislador, quando foi pensar na criação desses critérios, considerou o interesse das partes, os interesses dos particulares. E nesse contexto, as partes podem então ajustar um foro competente para processar a sua eventual ação. Então, ela pode colocar no contrato, elas podem definir em contrato que se ocorrer alguma determinada situação, né, conflituosa envolvendo aquela relação contratual, a ação será proposta no foro tal, na comarca tal. Então, elas já definem o local de propositura de eventual ação. Então, gente, nos termos da lei, quando o critério for relativo, a gente pode pensar nessa ideia da existência do foro de eleição, tá bom? Eu citei aqui, gente, que critério relacionado a território e valor da causa são como regra relativos, tá? Mas existem algumas exceções. Então, eu vou citar só uma para não ficar muito no vazio aqui, tá? Nós temos uma regrinha no CPC
que fala sobre um critério territorial, né? Mas não relativo, ele não vem na regra. Ele é considerado como um critério absoluto por expressa disposição legal. Então, estou me referindo aqui ao artigo 47, parágrafo 2º do CPC, que diz mais ou menos assim, que as ações possessórias imobiliárias devem ser propostas no foro da situação da coisa, mediante uma regra de competência absoluta. O legislador disse expressamente que a ação tem que ser proposta lá e a gente não vai poder discutir essa questão, né? Ai, Pro, mas o critério é territorial, tá lá nas regrinhas envolvendo critério territorial, porque o CPC, gente, é cheio de regra territorial. A partir ali do 46, a gente verifica várias disposições que envolvem esse critério. Mas aqui o legislador está dizendo especificamente que esse critério é absoluto, então não poderia haver, neste caso, uma definição, um ajuste com relação à regra de competência aí, tá bom? Só quando for regra geral, competência relativa, como regra, né, envolve os nossos critérios de território e valor atribuído à causa, então. Pessoal, por hoje era só. Espero que vocês tenham gostado e a semana que vem a gente volta para bater mais um papo aqui sobre processo civil. Um beijo e até!